sobre a missão Rama e o projeto Amar. Falaremos sobre o aspecto histórico, seu início, formação da missão Rama e do projeto Amar, atualidades e processo, proposta e objetivos, e o perfil do homem da nova era. Tentaremos ser bastante objetivos, bem sucintos, para poder darmos continuidade às perguntas que vocês elaboraram semana passada. Muitas das perguntas que vocês já fizeram não serão respondidas agora, algumas delas, não todas, claro. Por quê? Porque ao longo das palestras, essas perguntas serão respondidas. Então não adianta responder agora coisas que ao longo vão ser discutidas. Então aquelas que iremos responder nesse momento serão aquelas que não estão fazendo parte de todo o trabalho. Muito bem. Falar um pouco do aspecto histórico, acho que de uma certa maneira acho que a grande maioria, pelo menos, já conhece a história de como começou toda essa loucura. Só que pelo que percebi pelas assistentes, muito mais do que eu pensava, não tinha tomado contato com o nosso trabalho, com o nosso livro. Vieram, claro, na condição de curiosos. Então são pessoas que desconhecem totalmente o nosso passado. Então seria apenas uma síntese. A coisa é relativamente fácil. Há 22 anos atrás, tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos com seres de outros planetas. Tivemos um contato com esses lugares, esse contato progrediu, evoluiu, passou da condição telepática à condição física. Estabelecemos contato direto com essas entidades, se elaborou um trabalho conjunto à raiz disso, e em função dessa experiência é que todo este processo acabou sendo gerado. O nosso trabalho acabou tomando um tamanho internacional em função de que vários jornalistas historicamente participaram das nossas experiências de contato. Isso, o nosso grupo não é o único grupo no mundo, claro, de experiências de contato extraterrestre, mas é talvez um dos poucos grupos no mundo que tem convidado em diferentes oportunidades pessoas da imprensa, pessoas que não têm nada a ver com o nosso trabalho, para participar das experiências de contato. Entre eles, é claro, uma das mais conhecidas autoridades mundiais no campo da investigação do fenômeno, nesse momento, grande escritor, que é o próprio J.J. Benítez. Para aqueles que não sabem, no ano 74, quando nós começamos a ter nossas experiências de contato, a informação dessas experiências vazou as fronteiras do Peru. Chegou a outros países e, nesse instante, Gazeta del Norte de Bilbao, na Espanha, mandou um correspondente para assuntos internacionais ao Peru, chamado J.J. Benítez. Naquela época, apenas um jornalista, uma pessoa voltada à imprensa, nunca tinha escrito um livro, e nesse momento, estando conosco no Peru, solicitou a oportunidade de participar de uma experiência de contato. Nós consultamos com os homens lá em cima, eles aceitaram, toparam a parada, foi marcada a data. E chegando lá em setembro, na hora indicada, previamente feita a comunicação, 2 trambolhos apareceram na a uma altitude de mais ou menos de 500 metros. Não havia sombra de dúvidas, 2 objetos estranhos estavam ali parados, pontualmente apareceram, e a partir daquele dia a vida de J.J. Benítez nunca mais foi a mesma. Mas os seus cabelos foram diferentes, claro. Então, foi a raiz disso que J.J. Benítez, um cético em relação a assuntos extraterrestres, mudou da noite para a manhã. Ao ano seguinte, depois de retornar à Espanha, em janeiro do ano 75, ele retornou ao Peru com um companheiro chamado Fernando Mujica, onde vieram participar de uma segunda experiência. A raiz disso, J.J. Benítez escreveu um primeiro livro, que não foi aquele que foi publicado. OVNIs, SOS à Humanidade. Hoje, um pocketbook. Naquela época, foi lançado pela editora Plas de de Barcelona, Espanha, numa coleção de livros chamado Outros Mundos. Em 75 saiu publicado esse livro, sendo que o primeiro foi Existiu Outras Humanidades, falando sobre as pedras gravadas de Ícaro, do Dr. Xavier Cabrera da Arqueia. E esse acabou sendo o segundo livro dele, na verdade, embora tenha sido o primeiro a ser escrito. Nesse livro, ele narra toda a experiência dele conosco no Peru. Recentemente, esse livro acabou de ser lançado no Brasil agora, com 22 anos de defasagem, claro, mas quem se importa com isso? Então,
pela editora Record, Nova Era, esse livro foi lançado agora aqui, não por nós, pela própria editora Classe Janese em acordo com a Record. E, claro, agora é traduzido ao português. Nesse livro, o Benítez narra toda a sua experiência e, óbvio, seu ceticismo em relação a gente. De todo o tempo que permaneceu conosco, em nenhum momento pensou que, em algum instante, seres extraterrestres iriam verdadeiramente aparecer, coisa que no final ocorreu. A segunda experiência que ele teve com Fernando Mujica, ele escreveu um segundo livro chamado 100.000 quilômetros tras os OVNIs, no qual ele narra o que aconteceu no Peru nessa segunda oportunidade e o que aconteceu no resto do mundo, principalmente Espanha, depois do lançamento do seu primeiro livro. Os grupos que se formaram, o grande movimento que se gerou naquele instante e, claro, o nome de Missão Rama ficou na cabeça de todo mundo. Foi assim que o movimento chamado Missão Rama começou a se desenvolver e tomar volume. Acontece que em finais do ano 74, nossa própria experiência, embora extremamente intensa no que se refere ao fenômeno ufológico, provocou cisões entre nós, discrepâncias dentro dos pontos de vista. Éramos um grupo de garotos, na verdade eu era o mais velho de todos. Os mais novos iam de 12, 13 anos de idade, 15, eu estava com 19 para 20 anos na época. E claro, vivenciando toda essa experiência, vivenciando tudo isso, a cabeça de muita gente ficou a 1000 por hora e começamos a ter problemas. Alguns começaram a se achar enviados, alguns começaram a se achar novos messias, outros se acharam de que estavam prestes ao início de uma nova era a partir daquele instante. E claro, lideranças, autoritarismo, certas atitudes começaram a fugir do que desde o início isso tinha sido. Eu fui o primeiro a me opor e fui o primeiro a me separar do grupo original e dei por início a formação do que se chamou a Missão Rama. Durante todo o ano 75, eu dei início à formação dos primeiros grupos no Peru. Meu irmão, paralelamente, junto com outros rapazes, tentaram manter seus núcleos de trabalho e só. Só que, em 75, por uma série de fatores, eu achei de que dependência em minha pessoa não deveria continuar lá. Algo deveria ser feito. E por coisas, vamos dizer assim, do destino, de uma certa maneira, entre aspas, acabei vindo para o Brasil no ano 76. Deixei à frente, no Peru, dos nossos grupos, outros rapazes, e eu vim para cá. Acontece que, claro, nesse instante, a Missão Rama acabava representando algo muito curioso, algo extremamente interessante. E é nesse momento que grande quantidade de jornalistas internacionais começaram a fluir ao Peru. Curiosos, pessoas, jornalistas, gente apenas interessada, mandava correspondência de tonelada para nós, querendo saber a respeito das nossas experiências de contato. Só que a essa altura do campeonato, Charlie não estava mais lá. Tinha outras pessoas falando e comentando a respeito do processo. Isso acabou provocando com que outras pessoas começassem a ficar à frente do processo, entre elas, claro, meu irmão. No ano 77, eu entrei, aliás, final de 76, eu entrei em contato com meu irmão pelo telefone e pedi para que ele tentasse dar uma força a todo mundo. E a essa altura do campeonato, claro, o processo ficou vinculado ao meu irmão. Durante esses 20 anos que eu fiquei aqui no Brasil, e que ainda estou aqui, claro, o processo que eu trouxe para cá sofreu grandes mudanças. Tantas mudanças quanto foram necessárias para que o próprio processo em si evoluísse. Por quê? A experiência daquela época, a vivência daquela época, foi voltada numa série de sucessos, de eventos extremamente agitados, até de uma certa maneira muito, como posso dizer, muito loucos para uma mente humana. Contatos, viagens, relações com esses seres, informações, todos vindo com uma batelada uma batelada, digamos, de conteúdo que era difícil, na verdade, de digerir. Para qualquer pessoa, realmente seria difícil de assimilar toda essa informação. Era necessário um tempo de maturidade para poder digerir toda essa informação, tomar consciência do que esse processo em si representava,
para, claro, progredir e desenvolver-se com ele. Só que no Peru o processo se estagnou na estrutura e no conteúdo. Ficou basicamente aquilo que restava naquela época, poucas mudanças foram feitas. E aqui no Brasil o processo mudou radicalmente do que era no seu início para o que ele é hoje. Se comparado, ambos processos são literalmente diferentes, totalmente. O que foi que aconteceu então? O processo Rama no Peru acabou se difundindo mundialmente, claro, através de toda a propaganda e de todas as informações geradas pela própria experiência. A gente participava, a gente fluía para formar-se grupos lá de uma maneira imensa, enorme, mantendo uma estrutura até que relativamente simples. Meu irmão, a essa altura, foi convidado por N países, N cadeias de televisão, na intenção, é claro, de divulgar e contar a grande experiência. E foi viajando país a país. E claro, a cada programa de televisão, uma onda de novos curiosos e interessados surgia em cada lugar. De repente, anos passados, 10 anos passados das primeiras experiências, lá fora no mundo havia mais de 30 países onde Missão Rama existia. Missão Rama estava lá distribuída pelo mundo todo, sem nenhuma estrutura de sustentação, sem nenhuma estrutura de segurança, sem nenhuma estrutura que viesse realmente dar ao processo a tranquilidade de um desenvolvimento coerente. O que começou a surgir? Problemas começaram a surgir, claro. Falar com seres extraterrestres não é como conversar com o José da esquina. Falar com entidades extraterrestres não é a mesma coisa que sair por aí e bater um papo com alguém. É uma entidade estranha, diferente, e os processos e mecânica de relacionamento é extremamente perigosa. Por quê? Porque você pode achar que você está em contato, mas de repente você está falando com a tua própria mente. Você está achando que está se relacionando com alguém, quando na verdade é teu inconsciente. Você pode achar que você está em relação com alguém, quando na verdade você está falando com tuas carências, com tuas necessidades psicológicas, com a tua loucura, e não tem extraterrestre coisa em cima nenhuma. Tanto é que surgiram casos absurdos, patéticos, na Espanha, por exemplo, de uma senhora receber uma comunicação e dizer: sim, eu sou extraterrestre fulano de tal, eu estou ali agora para entrar em contato contigo. Falou: puxa, que legal, que incrível, me dê uma prova que o contato é real. Você joga pela janela, que eu estarei lá embaixo e vou te segurar. E a mulher se jogou pela janela. Então chegou a essas loucuras. Isso aqui eu estou contando é um fato real, não é uma suposição. Então a coisa chegou a esse nível. A loucura gerada chegou a esse nível. E claro, tudo dentro de um total e absoluto descontrole. Provocando o quê? Provocando com que pessoas fizessem coisas completamente absurdas. E toda a responsabilidade recaísse ao processo Rama. Então, de repente, o que tinha sido algo lindo e maravilhoso, fantástico e interessante, começou a se tornar um problema. E muito pesado. Porque isso aconteceu não somente em 1, 2, 3, 4 países, como que aconteceu em muitos países. Houveram pessoas que se denominaram Missão Rama em diferentes lugares por aí, tendo outras intenções por trás que não de um desenvolvimento, empregando apenas o nome Missão Rama. Para vocês terem ideia, existem grupos, aliás, existe um grupo na Espanha, que é o caso mais interessante, que embora se chame de Missão Rama, ela tem atividade de culto satânico. Acredite se quiser. Então, isso foi o que começou a acontecer no resto do mundo. Pessoas iam a jornais falando que o mundo estava para acabar nos próximos 15 dias, que um cometa deveria colidir com o planeta Terra e que os extraterrestres estavam vindo para nos salvar. E assinava Missão Rama daquele país. Então, imaginem o descrédito que começou a gerar-se lá fora. Enquanto que nós, aqui no Brasil, quietinhos, sossegados, trabalhando na medida do possível, na primeira vez que tive a oportunidade de ir para o exterior, me encontrei com esse cenário. Eu quase caí de costas, né? Porque aí começou a chegar aquela situação. Mas você também, você Charlie, a Missão Rama? É, mas a Missão Rama que eu desenvolvo não é essa Missão Rama. Tem coisas muito diferentes aqui. E como eu já falei anteriormente, até provar que nariz de porco não é tomada, fica meio complicado você se explicar. Então começou a se gerar uma série de problemas muito graves, nas quais, para vocês terem ideia,
Na primeira vez que eu fui para a Espanha, isso já faz alguns anos atrás, eu me descobri ressuscitado. Porque o que se sabia na Espanha é que Charlie tinha se suicidado. Ou seja, foi Lázaro que retomou a Espanha. Teve pessoas que realmente queriam de costas. Está vivo? E para mim foi surpresa, eu estava morto e não sabia. Então até isso aconteceu. Até essas coisas estavam por ali transitando. De que Charlie tinha se suicidado e a única pessoa que restava era a Silvia. Então, para vocês verem como que a coisa começou a derivar, e claro, meu irmão perdeu o controle dessa situação. Tanto é que no ano de 90 ele decidiu fechar a sua gestão dentro do processo e cair fora, oficialmente. Então, teoricamente, meu irmão está à margem do processo hoje. Ele não é mais Missão Rama. Eles pediram separar um pouquinho para você fazer a troca do som em cima, porque eles já desculpam aqui. Ok. Vamos dar um break comercial. Plim, plim. 10 em cada 9 extraterrestres usam. Está rachando, hein? Aí. Todo mundo ouve? Todo mundo ouve? Não. Está rachando o som. Oi, oi, oi. Melhorou? Oi, não. Caiu agora. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi. Alguém perdeu? Alguém perdeu? Está começando. Alguém perdeu? Faz uma força da meada. Muito bem. O que começou a acontecer então? Missão Rama lá no exterior acabou virando uma loucura geral. A cada país era uma justificativa e a cada momento nós ficamos sabendo de novas e mais loucuras. Aí eu decidi permanecer aqui no Brasil quieto, sossegado no meu canto, trabalhando. O objetivo de todo esse trabalho nunca foi massificação, nunca foi queremos crescer. É muito bonito chegar e dizer, estamos em 33 países, temos aproximadamente um contingente de 5 mil pessoas. E, claro, é lindo, né? Fala, como são grandes, meu Deus do céu, que incrível! Essa gente maravilhosa, fantástica, deve ser uma coisa assim, extraordinária. E se realmente ganhássemos dinheiro com isso, seria excelente, né? Porque todo mundo já pensou, $1 por pessoa seria fantástico, $5.000 por mês. Mas como não tem nada disso, e realmente isso aqui é trabalho, e apenas trabalho, e por amor ao mundo que a gente faz isso, então ser muito, na verdade, é dor de cabeça, e uma dor de cabeça imensa. Está certo que nosso objetivo é transformação, é mudança. Queremos que as coisas sejam diferentes. Mas não é simplesmente jogando por aí informação que você vai colher um retorno correto, pertinente, coerente. Porque a informação chega para a cabeça de uma pessoa e cada um pega o que lhe interessa. Cada um pega o que acha correto, pertinente à sua forma de ver, sentir e, claro, de tudo aquilo que você falou, 5% entrou e talvez o resto deturpado. Então, chegar a uma plateia e falar algo é uma coisa muito interessante. Mas o que resta, o resíduo de tudo isso, provavelmente é muito pequeno. Se o objetivo nosso é dar às pessoas algo com o qual pensar, tínhamos que fazer um trabalho correto. Um trabalho até que artesanal. De não ficar paparicando, um trabalho de paternalismo em cima de cada um, acompanhando assim direitinho. Não. O que deveríamos dar seriam ferramentas. Ferramentas. Esse planeta está cheio de gurus. Esse planeta já está cheio de grandes líderes. Esse planeta está cheio de líderes medíocres. Esse mundo está cheio de pessoas de grandes pensamentos, pequenos pensamentos, pessoas donas da verdade, pessoas que tentam chegar algum dia à verdade. Esse planeta está cheio de gente que quer empunhar bandeiras e mudar radicalmente o perfil deste homem e talvez até da fase da própria Terra. Mas é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de líderes, precisa de pessoas que representem de alguma maneira um pensamento, um desejo, uma vontade, um ideal. Ou o mundo precisa, na verdade, de pessoas transformadoras. Pessoas que tenham capacidade, que tenham condições de reformular tudo aquilo existente. Eu acho que já estamos cansados de seguirmos pessoas, já que diariamente, de uma certa maneira, mantemos esses esquemas, né? De líder e liderado. Temos um chefe, somos subalternos. Temos um governo, somos o povo. Temos
uma agrupação, temos o chefe, e assim por diante. Em todos os lugares, em todos os processos, em todas as estruturas, sempre temos alguém à frente e nós atrás. E quando nós estamos atrás, queremos estar à frente. Isso é triste, porque estabelecemos processos verticais de relacionamento onde há sempre um lugar a ser ambicionado, há sempre um lugar a ser disputado. E aquele que está lá em cima luta para se manter, e os demais lutam para estar lá. Então, ao invés de haver uma troca e um processo de desenvolvimento, digamos, irmanado, junto, acaba sendo, na verdade, luta de poder, luta de destaque, luta de privilégios, luta de melhores condições, seja qual for. Até, inclusive, que não seja até econômica. O fato de estar lá em cima, muitas vezes, pode não ter um retorno econômico, até a pessoa deve tirar do bolso, muitas vezes, mas é o privilégio. Eu sou aquele. Eu estou lá em cima. Mesmo que eu coloque aqui, eu sou o chefe. Lembra aquela piada do Jô Soares, né? Cadê o chefe? Vitor não é chefe, cadê o chefe? Só falo com o chefe. Pois é, todo mundo quer ser aquele com o qual você vem a falar. E isso, de uma certa maneira, preservamos e mantemos, até na própria condição de família. Eu sou o pai, filho, né? Então, e você, eu sou filho, pai, né? Sempre temos estas hierarquizações. Mas o que o mundo precisa? De relações verticais? Não, o mundo precisa de integração. Mas como nos integrarmos dentro dessa heterogeneidade absurda aqui existente? Encontrando ferramentas que permitam esta transcendência, esta superação, esta reformulação. O que nós não temos e nunca tivemos são ferramentas de trabalho. Sempre brigo com o pessoal e falo, quando compramos um aparelho, um retroprojetor, a primeira coisa que quando abrimos a caixa fazemos é pegar, ligar na tomada, liga aqui, onde é o aparato lero-lero. Quando compramos um aparelho de televisão, aquele trambolho lindo, maravilhoso, cheio de botões, com aquele controle remoto que você precisa fazer um curso de pilotagem. Por onde eu começo? Né? Programar videocassete, então, por onde que eu começo? O máximo que muita gente consegue fazer é play. E já, ó, suando. Onde que é o botão mesmo? Né? Quando a gente compra aparelhos domésticos, computador então, aquele trambolho lindo e maravilhoso, um Pentium 586, né? 2 GB, fantástico. Aqueles botões, aqueles furinhos, teclado, disquete, o que eu faço com tudo isso? Por onde começa? Aquele trauma, né? Sentar na frente de um computador e por onde? Socorro, né? Fazer um curso de 25 anos para conseguir colocar o disquete. Então, claro, todos nós temos cursos para nos habilitarmos à utilização de informática, temos manuais de instrução para podermos utilizar os equipamentos, temos subsídios, temos fontes, temos recursos para podermos habilitar na utilização de alguma coisa. E para a vida? Quando o neném nasce lá na maternidade, a mãe fala para ele, vem o manual junto e a garantia. Aí o médico tem que falar, senhora, seu filho não está na garantia e não veio o manual de instruções. Aí a senhora, ela com muita boa vontade, assim como o papai, é claro, ela vai tentar aprender a ser mamãe e papai. E o filho, né? Porque também quando ele nasceu, falou, não vem com manual de instruções para os pais aqui, como que eu faço agora? Né? O relacionamento fica complicado. Para a vida de forma geral, sendo na condição de pai, sendo na condição de filho, nós não temos nenhum manual de instruções. O que dizer então em relação à vida propriamente dita? Nós não temos nenhuma fonte de informação, nenhum subsídio, nenhuma cátedra, nenhuma academia, nenhuma instituição que nos ensine a ser gente. Cada um tenta, claro, dentro da tentativa e erro, na melhor forma, da melhor maneira, tentar fazer o melhor possível, sem saber o que pode ser o melhor possível, quando na verdade pode estar fazendo o pior possível. E esse é um problema muito sério, porque por aí surgem as pessoas que dizem, eu tenho um manual, tenho aqui um documento protocolado, carimbado por Deus, que me deu justamente todo e qualquer direito em cima da verdade. Só através de mim vocês chegam lá em cima. Ou pessoas que acham que isso realmente está acessível, é fácil. A verdade é algo que todo mundo está correndo atrás. A informação, o conhecimento definitivo é algo que todo mundo está correndo atrás.
Mas esse universo não podia ser tão sacana, tão safado com a gente, de nos colocar, nos jogar aqui no meio e agora, mensagem a Garcia, se vira, meu filho! Né? O universo não podia ser tão ruim, tão chato, tão terrivelmente neurótico em relação a nós. De repente nos fazer chegar a este planeta e dizer, e agora, meu, é contigo, o problema é teu. É assim. Temos que dar a cara para bater, temos que bater contra a parede e em função disso nos desenvolver? Não. Todo esse princípio criador, toda essa estrutura, de alguma maneira deveria encontrar caminhos alternativos de nos mostrar, de nos dar dicas. Dicas que nos permitissem entender e compreender tudo o que temos a desenvolver. Como que a vida é e o que o universo demanda de todos nós. Isto é, o que nós deveríamos fazer, na verdade, é procurar as ferramentas necessárias para encontrar esse grande caminho. Só que o homem, claro, de forma geral, ele é sempre amigo das coisas fáceis, né? A lei do mínimo esforço. E, claro, sempre procura alguém que já tem tudo prontinho. Para que todo esse trabalho, né? Para que toda essa loucura, para que toda essa transformação, se alguém já pode me dar isso prontinho? Isso não é assim. Uma pessoa não pode viver tua vida, uma pessoa não pode fazer tua vida, uma pessoa não pode fazer tua cabeça. A cabeça e a vida é tua. E é você que a faz. Bem ou mal, é você que a faz. Nesse sentido, então, o que nós estamos procurando há milênios, há séculos talvez, é construir a nossa vida. E talvez o que tenhamos feito até o presente momento é destruir a nossa vida. O processo em si, o planteamento do que seria a missão Rama, teria sido desde seu início, desde sua origem, a busca, a descoberta do ferramental necessário para ir de encontro à descoberta maior que seria a própria vida, e não a verdade, ou as grandes respostas do universo, porque elas teriam que vir como consequência de um ferramental corretamente empregado. Se o ferramental estivesse mal empregado, o resultado será nefasto. É a mesma coisa, se eu não souber operar esse aparelhinho aqui, é bem provável que na hora de apertar o botão, tudo exploda. Igual o aparelho de televisão. Quantas pessoas já olharam, né, colocaram aquele pluguinho e botaram na tomada. De repente, quando ligaram, era 220 e estava para 110. Não percebi, não me liguei de que a voltagem era 220 e o aparato estava regulado para 110. Pois é. Quantas pessoas explodiram suas vidas desse jeito? Se ligando em realidades e situações que estavam a 220, sendo que ela estava formatada para 110. E quando chegaram para seus filhos, e aqueles que estiveram perto dele disseram, meu filho, a vida é fogo. Para não falar outra coisa. A vida é, olha, se prepara, porque o que te espera é duro. Eu, com muito esforço, cheguei onde eu estou. Você não imagina quanto tenho sofrido para isso. Você tem que se preparar, ser melhor do que eu, senão você vai sofrer. E as mães das filhas, filha, olha minha filha, cuidado com os garotos. Aquela história que todo mundo já conhece, está careca de saber. Pois é, cada um de nós pode ter estado num lugar da vida, ser plugado à vida de uma maneira errada. Podemos ter nos colocado numa 10 para 110, maravilhoso. Mas na hora de olhar para todo aquele aparato enorme, lindo e maravilhoso, cheio de botões, que faz trique-trique e ainda conversa contigo, nós não soubemos aproveitá-lo. Temos aparelhos, de repente, em casa, de televisão, de informática, que é capaz de sair caminhando sozinho, conversar com você quando está sozinho. Mas nunca o utilizamos. Nunca o utilizamos. Por quê? Entrega da oposição, isso aí. Tá melhor. Não seja tão exigente. Roubaram. Oi. Era uma vez? Oi. Tá bom? Ainda tá meio rachado, não tá? Tá rachado? Rachado. Oi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oi. 1, 2, 3, 4, 5. Melhorou agora, né? Deixa do jeito que tá, pelo amor de Deus. Oi. Não mexe muito.
aparelho lindo e maravilhoso, fantástico, que faz trick-trick, deixa mensagem na tela, conversa com você quando você está sozinho, mas você nunca teve coragem de apertar um botãozinho a mais para não tirar tudo do jeito que já estava, né? Porque é terrível. Quantas pessoas aqui, no dia que mexeram num aparelho de informática, no microcomputador, estragaram o DOS, tiveram que reformatar tudo de novo, na hora que estavam salvando algum programa, lançaram para algum lugar, nunca mais para onde foi, além da imaginação, né? Mandaram para a quarta dimensão aquele arquivo. E para resgatar, estou pedindo, pelo amor de Deus, socorro, né? Puxa, eu salvei, mas onde? Não sei. Então, quantas pessoas ao longo do seu relacionamento com equipamentos tão sofisticados já fizeram enormes besteiras? Que dizer da vida, que é algo extremamente complexo, cujos elementos, configurações, relacionamentos, atividades resultam muito mais complexas? Pois é. A vida em si, ela é muito mais complicada. E, em sendo complicada, a responsabilidade de fazê-la corretamente é enorme. Um processo deveria existir, então, em nosso mundo para dar às pessoas as respostas, mas um processo que pudesse dar as... O processo, então, se configurou desde sua origem em 74, final de 74, início de 75, exatamente com essa intenção. Era o nosso objetivo encontrar um caminho pelo qual pudéssemos elaborar ferramentas, estruturar, identificar ferramentas que pudessem, na sua aplicação, achar indicadores presentes na vida, no universo, na atividade, no conhecimento, que nos pudessem levar a respostas acertadas, coerentes, corretas, e sendo estas respostas coerentes e corretas, poder fazer a nossa vida melhor e compreender como estamos inseridos dentro desse grande contexto universal. E a partir disso, vir a agir. Isso foi então um processo, desde sua origem. Porém, obviamente, pela curiosidade, pela atividade, pela busca das próprias pessoas, esses grupos que se formaram no exterior, a raiz, claro, de toda essa divulgação, vieram o quê? Apenas buscar o contato extraterrestre. Porque o contato, e assim como Jô Soares procurava o chefe, a galera procurava o extraterrestre. Só o extraterrestre resolve. Pronto. Então, sim, porque muito desejo, porque muita vontade, porque muita coisa, e o processo apenas era uma desculpa para chegar ao extraterrestre. E claro, grupos que se estruturaram nesse esquema foram falindo ao longo do tempo. Então, isso foi uma das grandes razões que nos levou a modificar todo o processo. Para vocês terem ideia, uma das coisas mais bonitas e pelo menos mais interessantes foi a formação até da própria estrutura da nossa logotipia no começo. Observem aqui, esse era o logotipo da Missão Rama do Brasil, e nos moldes exatamente de uma comunicação que eu teria recebido no Peru em fim de 74, quando dei início à Missão Rama. Missão Rama do Brasil, essa aqui a estrela. Claro, todo mundo diria, é a estrela de Davi. Não. A estrela de Davi são dois triângulos cruzados, entrelaçados. A famosa Magenda de Davi faz parte da história de Davi quando estava sendo perseguido pelos filisteus. E ele, internando-se numa caverna, uma aranha teceu uma teia na porta da caverna. Quando os filisteus chegaram, viram que a teia da caverna, da porta da caverna, estava inteira. E claro, ninguém podia então ter passado. Quando Davi observou que foi salvo por uma teia de aranha, quando ele olhou, essa teia era a forma de uma estrela, de 6 pontas. Por isso que ele incorporou ao judaísmo. Isso aqui, na verdade, são dois triângulos superpostos, como vocês podem observar embaixo, formando uma estrela de 6 pontas. Dentro dos conceitos simbólicos, um triângulo para baixo, um triângulo para cima. O triângulo para baixo representa o homem. O triângulo para cima representa Deus. A fusão desses dois triângulos representaria um equilíbrio perfeito entre duas forças, a cósmica, a universal criativa e a do próprio homem. O objetivo, então, de utilizar uma estrela era a busca de um equilíbrio, de encontrar exatamente a harmonia entre o universo e o homem. Nós tínhamos também uma cruz, que era justamente um símbolo vinculado à redenção, dentro do próprio cristianismo. Teríamos um tridente, que está em relação direta ao autoconhecimento,
Teríamos um tridente para baixo que representava um movimento de paz e amor dos famosos anos 60, o símbolo do infinito à esquerda e o número 4 que representa o planeta Júpiter. Então, tudo isto, esse simbolismo, buscava identificar dentro deste elemento gráfico, traduzir de uma certa maneira as nossas metas, os nossos objetivos e as razões pelas quais tínhamos sido gerados. Buscávamos, através do equilíbrio perfeito, através do autoconhecimento, através do amor, nos encontrarmos, nos relacionarmos com o universo, sermos melhores. Tanto que, inclusive, a frase, por um mundo melhor. Objetivávamos a transformação do homem e um mundo melhor para todos nós. Mas a missão Rama deu no que deu. Se transformou no que se transformou. Durante anos, a fio, lutei desesperadamente com a intenção de reformular esse quadro. Mas a luta se tornou infrutífera, face à continuidade e à permissão de que muitos grupos utilizam o nome. Aqui no Brasil isso é impossível. Desde algum tempo atrás eu registrei juridicamente no NPI essa denominação. No primeiro grupo que surgiu com o nome Rama, eu caí em cima completamente. Mesmo que não exista mais Missão Rama, esse nome não pode ser empregado no Brasil, embora muita gente já tenha tentado. E graças a Deus, pela justiça, isso foi impedido. Então, pelo menos essa tranquilidade nós teremos, de que ninguém aqui poderá fazer loucuras em nosso nome. Muito bem. Por isso que, de um ano para cá, nós decidimos reformular. Já que lá fora nós estávamos a fim de mudar, nós mudaríamos então. Porque o nome para nós não significa nada. O nome apenas é um nome. E daí decidimos então mudar para o projeto Amar. Éramos Missão Rama. Por que Rama? Rama lembra muito mais orientalismo, hinduísmo, lembra daquelas mitologias de Rama, etc. Rama era uma brincadeira. Em um determinado momento, num contato, os extraterrestres nos chamaram nos disseram que nós éramos homens Rama. A gente não entendeu bem o que significava isso, e eles explicaram que o que era amar? Ou, aliás, era Rama ao contrário, amar. Puxa, amar? Mas por que Rama então? É isso a realidade humana. Em vez de vocês verem as coisas claras, vocês percebem as avessas. Vocês não veem o que os cerca, vocês interpretam e modificam o que os cerca. Então, achamos, puxa, que legal, né? Então, nós somos homens Rama. Então, nosso movimento buscará mudar essa percepção à condição de amar. Por que amar? Inclusive, falei na época. Porque, para poder viver corretamente, você tem que amar a vida. Como pode viver uma criatura preservando seu ambiente para si mesma, se ela não tem respeito e amor por si mesma? Como realmente pode se manter o meio ambiente de uma maneira correta se a pessoa não entende nem respeita o que existe ao seu redor? Porque não se ama a vida. Então, quando uma criatura não ama a vida, ela coloca para fora exatamente o seu conflito, a sua dificuldade, e isso se externa no seu próprio comportamento. Só que então, analisando e ponderando o que todos estes anos nós temos sido, nós éramos um projeto buscando então a transformação do homem, da condição de amar, de Rama para amar. E nós nos percebemos então mudados, diferentes. Se nós temos que mudar, porque em relação a tudo aquilo que existe lá fora, somos já diferentes, então acho que nós conseguimos passar uma etapa. Nós não estamos mais correndo atrás da condição de Rama para amar. Nós estamos no momento da ação, já não da transformação. Então, se o tempo inteiro, constantemente há transformação, nós somos hoje a mudança e a ação da mudança. Então, já que o nosso objetivo não é mais a Rama, nosso objetivo agora é amar a vida. Por isso, inclusive, que por uma vida melhor. A transformação do conceito, buscamos por um mundo melhor. Um mundo talvez nunca possa ser melhor, mas a vida de quem participe e esteja dentro deste processo tem que ser. Então a mudança passou por uma outra nomenclatura, por outros elementos que passaram agora a conformar a nossa logotipia. Prevalece justamente um triângulo para cima, que é o símbolo das forças cósmicas, criadoras. O triângulo para baixo é menor, porque nós estamos mais procurando equilíbrio. Estamos procurando agora uma simbiose. Por isso que o triângulo menor
está entrando no triângulo maior. Estamos buscando ser parte do próprio universo. Estamos buscando ser parte da própria vida. E colocamos ainda a cruz, a redenção, a mudança, a transformação, a transcendência do que se é para uma nova condição. O círculo, que é o símbolo justamente da perfeição, buscando sermos melhores a cada dia. E o autoconhecimento através do tridente. O que é o processo Rama, na verdade, e hoje o Projeto Amar? Nós somos um processo cognitivo. O que quer dizer isso? Nós somos um processo de conhecimento. Nós buscamos conhecer. Cognição é conhecimento. Nós buscamos conhecer e compreender. Compreender o quê? O grau de insatisfação em que o mundo vive e o próprio ser humano está. Compreender o que leva o homem a continuar a viver e o que pode levá-lo a uma outra condição de vida. Buscamos entender onde está essa determinação e até que ponto essa determinação pode levá-lo a transformar e mudar. Tanto ele como o próprio meio dentro do qual ele trabalha, vive, e qual é essa capacidade de realização que ele possui. O processo em si busca nos dar as condições necessárias para conhecer-nos, para descobrir-nos e, é claro, descobrir o que temos ao nosso redor, o que temos a realizar, o que temos a fazer e como que a vida pode a todos nós. Nessa busca de uma compreensão e entendimento interior, buscamos medir o desejo e a vontade real de construir e participar de uma condição de vida melhor para todos. Buscamos construir uma condição de vida. A condição de uma construção de uma vida melhor, ela somente pode acontecer, pode ocorrer, quando você sabe exatamente o que você quer. Lembra que na outra reunião de domingo, falei, é como que a gente vai numa geladeira, né? Abre a geladeira, puxa, toma vontade de comer alguma coisa, olha para a geladeira, de cima para baixo, não sei exatamente o que. Abre as portas do armário, não sei, toma vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que. Se você continuar desse jeito, vai passar fome. Não vai conseguir comer nada. Mas se você soubesse exatamente o que você quer comer, você teria achado e comido, porque sabia onde estava guardada. Teria se poupado muito tempo. Claro, é igual. Nós sentimos que a vida dentro de nós mesmos clama, chama por algo diferente. Nós não sabemos exatamente o que. E esse não saber exatamente o que se torna um problema e ao mesmo tempo um perigo. Por quê? Porque ficando coisas, pingando como um beija-flor, de flor em flor, de grupo em grupo, movimento em movimento, religião em religião, conhecimento em conhecimento, sem saber exatamente se aquilo que estávamos buscando conseguimos achar. E isso aqui é um problema sério, porque você pode passar a vida inteira procurando sem jamais achar. Isso é um problema realmente, um problema muito complicado, muito sério, porque você pode chegar num momento da vida e se sentir frustrado, porque não conseguiu chegar lá. Quantas pessoas percorrem a vida toda algo sem saber exatamente o que, achando com que um dia aquilo soará e você conseguirá identificá-lo. Aquilo conseguirá ver-se mostrar e você terá então, eureka, achado aquilo que você tanto procurava. Não é assim. Parte de nós a condição de identificar o que realmente queremos. É como chegar na loja, procurar um terno, uma roupa, um vestido. Tenho vontade de comprar alguma coisa, mas não sei o que. Aí passará se provando N roupas, para ver se de repente algum deles te chama um pouquinho mais e diz, acho que é esse mesmo. Quando de repente chegou em casa e falou, não era isso que eu queria ter comprado. Pois é. A vida não é assim, ela tem um ciclo, ela tem um limite, ela tem um período. E tem esse período para conseguir achar o que você precisa e que você quer. Você poderá chegar no final, de repente, e passou. Perdi o bonde. Tá bom, na próxima eu recupero. Mas infelizmente na próxima você não vai ter lembrança, vai começar tudo de novo.
Então, é exato. Nós temos aqui, nesse processo de vida, nesta condição de vida, nesse ciclo de vida, que saber achar. Senão, morreremos frustrados. Este processo busca, então, orientar a configuração de critérios de análise e formar a base de um pensamento coerente, profundo, amplo, positivo e construtivo. Todo esse processo, então, ele foi configurado, ele foi estruturado na condição de dar esta possibilidade de ser, de alguma maneira, o arquiteto de toda uma base de critérios capazes de identificar aquilo que a gente precisa. Tudo através da compreensão dos processos relacionados ao porquê do surgimento da vida inteligente e ao descobrimento do papel que ele cabe representar dentro do cenário cósmico. Tudo através da compreensão dos processos relacionados ao porquê do surgimento da vida. O que significa isso? Para poder entendermos quem somos nós e de onde nós viemos, precisamos entender o porquê do sentido de termos sido criados. E esta percepção, deste entendimento, identificarmos então o papel que nos cabe representar dentro da vida. A condição de prazer e sofrimento não nos foi dada simplesmente para sentirmos penalizados ou em um determinado momento, estou contente. Não. Para ficarmos que nem louco pulando feito doidos e dizer, ele está contente. Fantástico, né? Incrível. Ninguém se torna feliz para ser idiota. Então, por que a felicidade existe? Por que a dor existe? Porque eles são indicadores, eles são referências, pontos de apoio. Quando a nossa vida, ela não tem sabor, ela não tem conteúdo, ela não tem expressividade, quando ela não tem futuro, quando ela não tem chance, é porque alguma coisa está andando mal. E quando a nossa vida é cheia de prazeres, alegrias, satisfações, não é porque você ganhou na loto, claro, ou na Supercena, ou na Mega Sena. É porque alguma coisa está andando ao teu redor. Então, o prazer e a satisfação não foi dada para que poucos usufruíssem disso. Ela foi dada para que toda a humanidade e todas as criaturas fizessem parte dela. Enquanto que nós podemos estar aqui, alguns muito felizes e outros monstruosamente insatisfeitos, tem N criaturas no universo passando diferentes problemas. Teoricamente, todas as criaturas, quanto mais complexas e mais desenvolvidas elas são, elas deveriam estar ali para cuidar deste grande jardim universal. A capacidade de pensar e a inteligência, ela não foi dada simplesmente para poder jogar xadrez de vez em quando, tirar um diploma, para correr atrás de ou simplesmente para demonstrar quanto não. Essa não foi dada simplesmente para nós vestirmos melhor, sermos um pouquinho diferentes que os macacos, já que se você se lembra, a diferença entre o chimpanzé e o ser humano é de 2 a 4% do total do sua estrutura genética. É incrível pensar que de 90 e poucos por cento sejamos idênticos nós seres humanos aos chimpanzés e uma pequena parcela será a nossa grande diferença. Quanta diferença faz esses pequenos genes? Né? Pois é. Essa pequena diferença faz a diferença. E uma diferença radical de nos vermos como civilização, criaturas inteligentes que temos na palma da mão o nosso planeta e todas as formas de vida que nele se encontram. Nós não estamos aqui somente falando da vida humana, mas estamos falando também da vida e do futuro de todas as formas de vida deste planeta. Em nossas mãos se encontra a vida, a segurança e a continuidade de plantas, criaturas que sequer sabem pensar e que a qualquer momento, num ato errado, podemos dizimar. O futuro deste planeta não é só apenas humano, mas também é de todas essas formas de vida que participam dele. Quando falamos de transformação e mudança, não apenas falamos de melhorar a nossa condição de vida, mas por tabela, melhorar a condição de vida de todas as outras criaturas que neste momento sofrem pela ação humana. Para poder entender, claro, todo este processo, há todo um trabalho, há toda uma orientação, há toda uma continuidade de atividades a realizar. Para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem, o processo de contato, ele veio acontecer. Por quê? Por que
que um grupo de pessoas, um dia andando pelo meio do deserto, olhou para aquele disco voador e falou: oi garotada, tudo jóia? Lindo, fantástico, uma experiência incrível, extraordinária. Isso realmente veio nos abrir os olhos frente ao que a vida pode representar. A experiência ufológica em nosso planeta, como já falei anteriormente, ela representa para nós a certeza de que a vida e o mundo em que nós habitamos pode ser muito diferente do que ele é hoje. Mas isso também começou a nos mostrar de que a vida e o futuro, desenvolvimento, depende de um grupo de fatores. E começou a nos mostrar também de que a seletividade, existe uma seletividade dentro da vida, e uma seletividade até extremamente severa. O que significa isso? De que, embora sejamos milhões de habitantes neste planeta hoje, nem todos chegarão ao futuro. E que, embora sejamos milhares em povos, cidades ou países, todos chegarão ao futuro. Talvez daqui a 3, 4, 5 gerações, não sei. Mas significa que o processo dentro do qual nós estamos inseridos é um processo seletivo. Isto é, nós estamos aqui neste exato momento sendo selecionados. É como se a vida e o próprio princípio criador, o próprio Deus, tivesse estabelecido um exame, uma prova final, que a cada dia coloca uma pergunta, a cada dia coloca uma nova questão. E respondendo a essa questão, ela estará ganhando pontos para uma continuidade ou não. E assim, desta igual maneira, o próprio mundo estaria nesse esquema. O que significa isso? O nosso comportamento psicológico, a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, a capacidade deste autoconhecimento, o critério de análise de nossos comportamentos, a forma como agimos, a forma como somos, a forma como nos relacionamos com o mundo está sendo avaliada, e a cada dia avaliada mais. E o universo como um todo estaria, de uma certa maneira, conspirando a cada instante para garantir uma continuidade ou para, de alguma maneira ou outra, te colocar de escanteio. Além do mais forte que a gente vê normalmente dentro da nossa história natural, quando os animais, de uma certa maneira, o mais forte prevalece, aquele que tem mais capacidade, consegue acasalar e continua, em nosso segmento, em nosso meio, dentro do campo dentro do qual nós nos movemos, a coisa é exatamente igual, com uma pequena diferença. Aqui não é o mais malandro que prevalecerá, aqui não é o mais esperto que prevalecerá, aqui não é o mais simpático que prevalecerá, nem o mais inteligente que prevalecerá. Será o mais capaz. Será aquele que souber que conseguir sentir o que está ocorrendo ao seu redor, aquele que souber se modificar e se reformular com agilidade, aquele que souber tomar as decisões corretas, aquele que souber realmente identificar o que está acontecendo ao seu redor, na hora certa e no momento certo. Porque quem for pego de surpresa, dançará.